manhã, leite com café, pão com manteiga, para os pedintes, para os moradores de rua. E a tendência neste final de ano é sempre aumentar as pessoas que procuram, não é? As pessoas necessitadas. E convidar também a todos para a nossa reunião de estudos no sábado, todos os sábados, às 16h30, às 17h30, 1 hora de estudo sobre Espiritismo. Os que desejarem comparecer, todos estão convidados. Evidentemente, não é uma reunião para as crianças. As crianças têm hoje a evangelização. Durante a nossa reunião, as nossas evangelizadoras estão com as crianças. Então, quem quiser trazer as crianças na terça-feira, elas ficam com as evangelizadoras. Bem, nós estamos estudando este livro, o Jugo Leve, do Dr. Inácio Ferreira. Ele comenta alguns versículos de um Novo Testamento, como no capítulo 17, intitulado Antes de Tudo. Ele faz um comentário sobre o que o evangelista Lucas anotou no capítulo 12, versículo 31. Jesus estava pregando para o povo, uma pequena multidão, e ele disse neste versículo: buscai antes de tudo o seu reino, quer dizer, o reino de Deus. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Porque os apóstolos, os discípulos, os seguidores de Jesus, eles se mostravam muito preocupados com a luta pela sobrevivência, muito preocupados por estarem fazendo parte daquele movimento de pregação da Boa Nova. Estavam sujeitos a perseguições, sujeitos a incompreensões. Então eles estavam muito preocupados. Em algum outro trecho, eles se preocupavam com o que haveriam de comer, com o que haveriam de beber, porque Jesus os estava exortando a pregar o Evangelho, a saírem pregando a Boa Nova. Então Jesus disse: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. E no versículo seguinte ele disse: não temais, ó pequeno rebanho. Então ele chamou o povo que o estava ouvindo, dirigindo-se à humanidade, porque de fato a humanidade, com 8 bilhões de pessoas, pode ser considerada um pequeno rebanho no universo existente, um pequeno rebanho existente nas muitas moradas da casa do Pai. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então Jesus estava dizendo a eles, dizendo a nós todos,
que as nossas conquistas, os nossos ganhos espirituais superariam em muito, haveriam de reduzir a praticamente nada os nossos supostos prejuízos materiais. Jesus não estava dizendo que nós não devemos trabalhar, que nós não devemos lutar pelo pão de cada dia, que nós não devemos ter preocupação com a sobrevivência. Ele não estava dizendo isto. Ele estava dando uma resposta àqueles que ficam excessivamente preocupados com o amanhã, que há de ser de mim, como vai ser a minha vida. Certa vez ele disse: olhai os pássaros do céu, os lírios do campo, olhai os lírios do campo, não fiam e nem tecem. No entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como a um deles. Então Jesus estava dizendo que se nós procurássemos cumprir com os nossos deveres espirituais, nós não deveríamos temer, não deveríamos ter receio do amanhã, como nos fala aqui o nosso caro Dr. Inácio Ferreira. Quando Jesus pronuncia as palavras acima, dirigindo-se a seus discípulos, ele estava querendo se referir ao que o homem deve eleger por prioridade na vida. Aqui vem um ponto muito importante. Muito importante. Nós sabemos que a nossa vida na Terra é passageira. Se ainda não sabemos, haveremos de saber um dia que a nossa vida na Terra é passageira. E mesmo assim, nós não priorizamos as coisas do Espírito. Ou temos dificuldade. Temos dificuldade para priorizar o que para nós haverá de ser para sempre. Nós lutamos muito, não priorizamos, vejamos bem, não priorizamos. E tanto não priorizamos que às vezes temos dificuldade para comparecer a uma reunião como esta, uma vez por semana. Uma vez por semana durante 50 minutos, 60 minutos. Ou às vezes temos dificuldade, quem é católico, para ir a uma missa. Ou quem é protestante, para participar de um culto uma vez por semana. Nós lemos muito bem, às vezes, uma revista, um jornal, mas não conseguimos ler um livro pequeno, de poucas páginas, uma página por dia. Então, essa questão, prioridade, qual é a nossa prioridade? Nós queremos crer, mas nós estamos igual àquele pai que apresentou o filho lunático a Jesus. O filho dele era obsidiado, lunático, chamado lunático. O espírito tomava, e às vezes o espírito julgava sobre o fogo, às vezes o julgava sobre a água, na tentativa de matá-lo, na tentativa de que ele viesse perecer. Os apóstolos não conseguiram curar aquela criança, aquele menino lunático.
Então eles levaram o menino até a presença de Jesus. Aí Jesus perguntou ao pai do menino se ele acreditava, se ele tinha fé. Ele deu uma resposta muito interessante. Ele disse assim: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Eu creio, ajuda a minha incredulidade. Uma contradição, não é? Nós observamos aí uma contradição. Eu creio. É como se ele dissesse: é meu filho, eu preciso salvá-lo. Eu preciso crer, mas não creio ainda. Ajuda a minha incredulidade. Embora a minha incredulidade, nós nos assemelhamos àquele pai. Aquele pai. Cremos, mas ainda somos incrédulos sob certo aspecto. Sob certo aspecto somos incrédulos. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo consumista, imediatista. Nós vivemos em um mundo em que quase tudo o que acontece concorre. O que o homem faz, concorre para a nossa incredulidade ou para o nosso ceticismo. Porque nós observamos mais as obras dos homens do que as obras de Deus. Nós ficamos presos ao noticiário, aos crimes, à violência, à corrupção e tudo mais. E não observamos as obras de Deus. Não observamos o mundo, a terra, a natureza, uma flor, uma mina, um riacho, um rio, um lago, a chuva, que está demorando, mas vai cair, há de vir. Nós não observamos. Talvez nós estejamos passando por essa pandemia de seca, vamos dizer, uma epidemia no Brasil, uma verdadeira pandemia no Brasil, de queimada, de seca, para que nós oremos mais, para que nós peçamos mais, para que nós tenhamos mais confiança, para que nós aqui no Brasil não nos sintamos em condição de privilégio perante os outros países, porque eu recordo muito bem que nós costumávamos dizer: o Brasil não tem vulcão, o Brasil não tem tornado, o Brasil não tem ciclone, o Brasil não tem terremoto, o Brasil isto, o Brasil é aquilo, não é? Mas nós temos aqui outras coisas. Nós temos aqui muita corrupção, muita desonestidade, muita bandidagem. Era preferível um tornado. Era preferível um tornado. Porque nós estamos aí debaixo de um tornado moral constantemente. De um ciclone moral aí constantemente. Não é? Mas essa questão da prioridade na vida. Nós temos que nos fazer esta pergunta. Quer dizer, não somos nós aqui, no caso, falando na primeira pessoa, eu que estou dizendo. Nós é que temos que nos fazer esta pergunta: qual é a minha prioridade? Qualquer pessoa, uma pessoa comum, já ouvimos muito. O que você espera da vida? Eu quero crescer, estudar, me formar, trabalhar, casar, ter uma família, ganhar muito dinheiro. Uma boa aposentadoria. Não há espaço ali para um desejo espiritual, uma prioridade espiritual. Raramente a gente ouve alguma coisa assim, nesse sentido. Não, eu quando crescer,
eu quero jogar bola, eu quero ser igual o fulano, eu quero ser igual o Beltrano, eu quando crescer, eu quero casar, ter a minha família, e a minha empresa, a minha indústria, viajar muito, conhecer o mundo. Viajar muito, conhecer o mundo. A gente não percebe que a pessoa elenca uma prioridade espiritual. Uma prioridade ali, espiritual. Não que essas prioridades não sejam legítimas. São legítimas. Estudar, formar, não é? Às vezes ter uma empresa e conseguir dar muito emprego, é também um trabalho maravilhoso. Conseguir dar emprego, conseguir amparar muitas famílias, não é? Mas é raro a pessoa falar que tem uma preocupação com a vida espiritual, sendo que ela é passageira, ela é transitória. Esses dias eu estava vendo no Facebook um grande cantor da música popular brasileira, considerado uma das vozes mais bonitas. Ele é mineiro, uma das vozes mais bonitas. Nós não vamos aqui falar o nome, não há necessidade, ele ainda está encarnado, né? Mas considerado uma das vozes mais bonitas do mundo. Afinado, um grande músico. Está. Para levantar-se de uma cadeira foi preciso de que alguém o levantasse. E tentasse lembrar a ele como é que ele tocava muito bem violão. Porque ele já não tinha mais lembrança. Não tinha mais lembrança. Então, questão da prioridade, porque se nós tivermos tempo, porque às vezes a desencarnação não vai nos dar tempo. Às vezes a desencarnação não vai nos dar tempo, ela vai chegar de improviso e não vai nos dar tempo. Mas se nós tivermos tempo de meditar alguma coisa antes da desencarnação, nós vamos lamentar. Vamos lamentar o tempo perdido, o que nós deixamos de fazer. Vamos lamentar um punhado de coisas. Nós vamos lamentar. Então o doutor Inácio diz aqui, segundo a descrição do evangelista, andavam eles então ansiosos pelo que haveriam de comer e vestir, excessivamente preocupados com os bens transitórios da existência comum. É legítimo sim que o homem se preocupe com a aquisição honesta do pão de cada dia, de maneira a não se tornar pesada a ninguém. Não obstante, desde que se disponha a fazer o mínimo ao seu alcance, a providência divina não o deixará em situação de desamparo. Significa dizer que as prioridades espirituais devem ocupar lugar de destaque. Devem, dentro de nós, ocupar um lugar de destaque. Habitualmente, nós costumamos priorizar o que é espiritual quando já pressentimos a hora de deixar este mundo. Quando estamos aí, vamos dizer, com a data vencida, quase vencida, aí então, aí corremos. Antes assim, antes correr um pouco, antes, do que não correr de jeito nenhum. Antes correr um pouco antes do que não correr. Mas aí a gente percebe que
com um pouco mais de esforço, um pouquinho mais, nós poderíamos ter feito mais, um pouquinho mais. Poderíamos ter feito mais em nosso próprio favor. Deus não quer tudo. Ele nos quer por inteiro. Mas Ele se contenta. Ele se contenta com os pedacinhos que nós possamos ceder a Ele de nós mesmos ao longo dos séculos. Ele se contenta com os pedacinhos. Acontece que às vezes nós nos negamos até nos pedacinhos. Nos negamos até nos pedacinhos. Diz aqui: há milênios desde os primórdios de sua presença no orbe terrestre, antes mesmo que aprendesse a cultivar, o homem vem logrando extrair da terra o necessário ao seu sustento. O sol e a chuva são dádivas do Criador, fazendo crescerem as sementes no chão. Antes que o homem, a semelhança dos animais, os animais sempre encontraram na natureza o que comer, o que vestir, onde viver, sempre encontraram. A questão, porém, é muito mais grave do que se nos apresenta numa rápida análise, porque diz respeito à ambição de ordem material, em detrimento dos valores de natureza espiritual. Quando a gente vê as pessoas se engalfinhando, né? Se engalfinhando por dinheiro, pelo poder, se engalfinhando e de maneira inconsequente, matando, mandando matar, roubando, sendo corruptos, bandidos mesmo, e pessoas que já estão mortas. Estão mortas, todo mundo sabe que já estão mortas, só elas que ainda não sabem. Mas estão mortas. Por quê? Porque estão caquéticas, doentes, passos vacilantes, já estão mais do lado de lá do que do lado de cá. Mais do lado de lá, e no entanto querem o trono, querem a cadeira, querem o título, querem isto, querem aquilo. Já estão mortas. É questão de dias. É só uma questão de dias, já estão mortas. O Cristo é o supremo libertador do espírito. Em todas as ocasiões, quando pregava, dirigia-se ele ao ser imortal, e não à roupagem física que o recobre e se corrompe pela desencarnação. O seu intuito era o de tornar-nos conscientes do que somos e não do que aparentamos. Jesus, ele não pregava a quem ia morrer, ele pregava a quem ia viver para sempre. Ele pregava ao espírito e não ao corpo perecível. Por isso, ele pouco falou na morte. Jesus pouco falou na morte. Quando ele se referiu à morte, foi para demonstrar na ressurreição que a morte não existe, porque ele ressurgiu, conforme ele mesmo havia prometido, que no terceiro dia ele haveria de ressurgir dentre os mortos. Antes de tudo, portanto, se torna indispensável que integrantes do pequenino rebanho, conforme carinhosamente se dirigiu a nós, seus seguidores, atentemos para o que ele nos recomenda com a sua visão de vida eterna. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não se desgastem, tesouro inextinguível nos céus,
aonde não chega o ladrão, nem a traça consome. Ou seja, ele pregava contra o apego excessivo. Pregava contra o apego, o exagerado apego que nós às vezes temos aos nossos bens. É um apego exagerado. Quantas famílias se desunem por questões de herança, de testamento? Se nós formos fazer uma enquete aqui, tem muita gente aqui. Tem muita gente aqui. Eu mesmo, meu pai e meu tio, só 2 irmãos, se desentenderam por questões de herança. Por isso que Jesus falou, onde estiver 2 ou 3, eu estarei entre eles, apartando as brigas, apartando a confusão, não é? Apartando as brigas. Nós estamos cansados de ver essa questão de testamento e de herança. Isso é uma coisa muito mais numerosa do que a gente imagina. Às vezes a gente briga por conta de uma bicicleta velha. Uma bicicleta velha, 1 metro a mais de terreno. Ah, eu tomei um prejuízo danado porque na partilha me passaram para trás, eu tomei muito prejuízo. Depende do que a gente entende por lucro. Se a gente entende só por questão material, é uma coisa, não é? Diz André Luiz, às vezes vale mais perder para conquistar do que conquistar para perder. É o que André Luiz fala, através de Chico. Às vezes vale mais perder para conquistar do que conquistar para perder. E encerrando, diz aqui o doutor Inácio, porquanto se de fato nos empenhamos na conquista dos valores que são para sempre, os bens incorruptíveis da alma, não teremos motivos para nos afligirmos por aquilo que será mera consequência da semeadura espiritual que efetuarmos. Então, vamos pensar muito nisto e vamos pensar sobretudo, vamos voltar para casa hoje pensando qual é a nossa prioridade na vida. A nossa prioridade. Claro que educar filhos e conduzir filhos, netos, isso tudo é tarefa prioritária. Mas qual é a nossa prioridade maior, a nossa prioridade espiritual na vida? Qual é a nossa prioridade? Além disso tudo. Porque a pessoa diz assim, a minha prioridade é educar meus filhos. É porque você se casou e teve filhos. Então, claro, você se casou e teve filhos para deixar eles crescerem feito abóbora? Não. A minha prioridade é educar meus filhos. É claro, você buscou, você quis. A prioridade é meus netos. Isso também é claro. Mas Jesus certa vez perguntou aos apóstolos, o que vocês fazem de especial? O que vocês fazem de especial? Ah, não, estou cuidando dos meus filhos e meus netos. É sua obrigação, porque você buscou. Você buscou. Isso aí é natural. Não precisa nem falar que é prioridade. Isso é natural. Teve filho, tem que educar, tem que cuidar. Teve neto, também tem que cuidar, ajudar. Tem que ajudar. Não é? Isso é natural. Então vamos pensar muito nisso. Porque de fato nós precisamos nos dedicar um pouco mais ao que é espiritual, porque a situação nossa atual na Terra está a exigir que nós oremos mais e peçamos mais a Deus para que nos abençoe. Vejamos bem, até poucos dias o Brasil
era considerado um dos melhores climas do mundo. Hoje é o pior. Em poucos dias é o pior. O Paulo falou conosco que a gente está respirando fumaça, né? Eu falei com ele que vai virar uma locomotiva. Estamos respirando fumaça. Bem, não nos esqueçamos dessa campanha permanente de alimentos, né? Vamos priorizar um pouquinho a caridade, a bondade, né? O leite, o óleo, o arroz, o feijão, o açúcar. Os nossos irmãos também que estão nos acompanhando, de outras cidades, podem nos ajudar, não é? Porque lá a fome é constante. A fome é constante. No almoço é 100 marmitas. 100 marmitas. E hoje nós tivemos que correr. Tivemos que correr porque não tinha legumes. Tivemos que correr atrás de legumes, buscando doações de legumes. Hoje, ou comprando legumes, né? Tivemos que correr ainda hoje. Bom, semana que vem nós estamos aí.